Sejam oficialmente muito bem-vindas, meninas, da nossa comunidade de gestão de consultório para terapeutas. E hoje eu estou muito feliz. Eu acho que todo nosso encontro eu estou feliz, mas hoje acho que vocês estão até percebendo, até no meu conversar, eu estou sorrindo. Eu estou conversando e sorrindo aqui. Por quê? Porque a gente tem uma convidada mais do que especial, né, que é a doutora Renata Donadelli, e foi um presente de Deus, assim, que eu ter encontrado ela no Congresso de Fono. Eu estava passeando, eu estava indo embora já, a doutora nem sabe disso, eu estava indo embora, já vi ela conversando com as meninas que eu conheci, aí eu passei um olhão de peroba na cara, assim, como vocês já sabem, já me conhecem, e falei assim, oi, doutora Renata, e ela fez uma brincadeira, ela foi tão receptiva, mas tão receptiva, que o que eu via ela na internet, o que eu imaginava ela lá, que eu acompanhava, ela acompanhava e acompanho sempre, né, o que ela faz na internet, eu pensava assim, poxa, essa mulher está nesse nível aqui, está no nível mais alto que possa aparecer. E quando eu cheguei perto dela, ela foi tão receptiva, mas tão legal que quebrou todos os meus paradigmas assim do que eu imaginava. Eu falei assim, gente, eu imaginava uma pessoa e veio uma pessoa tão legal, mas tão legal que eu fiquei encantado. Então assim, aí a minha paixão, minha admiração por ela só cresceu de lá para cá e por conta desse acolhimento. Então, doutora Renata, quem chegou por último, seja muito bem-vindo, mas doutora Renata, seja muito bem-vinda, tá bom? A casa é sua, essa comunidade aqui é uma comunidade muito esperta, muito inteligente, então sinta-se muito à vontade, eu estou muito feliz de estar aqui mesmo, sabe? De você estar aqui hoje, eu estou muito feliz. Então, obrigado por ter aceitado esse convite de vir aqui compartilhar o teu conhecimento conosco. Eu que agradeço, Miguel, muito, muito obrigada. Foi realmente icônico o nosso encontro. E olha, eu vou dizer para vocês, hein? Eu fiz uma brincadeira com ele, já fiz ali uma triagem, brincando com ele ali. Então, mas foi muito gostoso, foi muito legal. Depois eu até brinquei da brincadeira e marcou. Marcou esse encontro junto com outras fonos, foi muito gostoso. Então, gratidão por estarmos aqui, por essa oportunidade. O meu último compromisso do ano. Estamos encerrando aqui, né, o meu último compromisso assim, profissional. Né? Claro que eu ainda tenho com as minhas redes sociais, mas dando aula, mentorias. Então, esta é a aula de fechamento do ano. E eu estou muito feliz de falar sobre um grande superpoder, né? Que todos nós podemos desenvolver. É muito legal pensar nessa parte de superpoder. Quando a gente fala de superpoder, Miguel, não vem na sua cabeça assim, tipo, Superman, um herói, né? Qual é o super-herói favorito? Escrevam aqui nos comentários. Miguel, fala aí, qual é o seu super-herói favorito? Cadê o pessoal? Qual é o seu super-herói de infância? Né? Porque às vezes, que nem o meu de infância é o Superman. Mas depois a gente cresce, a gente às vezes tem outros. Eu não sei se vocês eram de devorar quadrinhos, eu não era, né? Fala aí, Miguel, qual é o seu super-herói favorito? Olha lá, Batman! O meu era o Batman, porque eu sempre gostei do Batman, porque era o único que não tinha poder, né? Ele não tinha nenhum superpoder, mas ele fazia, era um ser humano que queria fazer as coisas. Então eu sempre gostei muito do Batman por conta disso. O superpoder do Batman era a inteligência humana para criar engenhocas, né? Tecnologia. E, na verdade, o que qualquer humano pode ter, né? Com dinheiro, inteligência, os dois, né? Não basta ter só um. Mas hoje a gente tem muito, muito do Batman mesmo, né? Se a gente for ver como é que o Miguel me conhecia, né? Por uma questão de tecnologia. Mas, claro, não adianta ter tecnologia e não saber usá-la. Então, você tem o carro do Batman, o relógio do Batman, mas você não sabe usar, não adianta, né? Mas, enfim, vamos pensar iconicamente nos outros super-heróis que são dotados, né? Tipo, Homem-Aranha adquire aquele poder e não sabe lidar com aquele poder. Todos passam por um período, né, de
crescimento e desenvolvimento deste superpoder. Muitas vezes não sabe usar, exagera, aí dá ruim, é bem assim, né? E aí eu quero trazer para vocês um superpoder que todos nós temos, que foi nos dado, porém nem todos sabem utilizá-lo, que é o poder da comunicação. E hoje eu tenho aqui com vocês um compromisso. Eu gostaria de melhorar a sua comunicação em algum aspecto, tá? Essa é minha meta no nosso papo. Nós vamos estar juntos aqui até às 20 horas. Eu vou dar o meu melhor, eu quero entregar o máximo possível. Claro que eu não vou poder me aprofundar, né, pelo tempo. Eu até, inclusive, normalmente desenvolvo durante 6 meses, acompanho para desenvolver esse superpoder que é da comunicação. Eu faço isso de 15 em 15 dias, então quer dizer, eu preciso de mais tempo, mas eu tenho certeza que hoje o meu objetivo é que a gente aprimore alguns aspectos da nossa comunicação. Se eu, pelo menos, cutucar você para que aumente a sua consciência em determinados pontos da comunicação não verbal ou verbal, eu vou ficar feliz, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui o meu slide. Só me diga se está aparecendo aí, Miguel. Não, não é esse. Apareceu. Espera aí. Apareceu, mas não era esse. Eu peguei o errado. Vamos ver agora, eu fechei, vamos de novo. Vamos lá, eu pus tela cheia. Eu uso muito o Zoom. Então, quando vem um meeting, eu sempre passo por isso. Tela cheia ou janela? O que eu escolho? Tela cheia. Tela cheia, porque aí tudo que eu colocar, vocês veem, não é isso? Isso. Pronto? Apareceu o superpoder? Sim, estamos vendo o superpoder da comunicação. Ótimo. Pessoal, eu gosto muito da participação de vocês. Então, eu gostaria que vocês escrevessem. Quando eu perguntar, abre o áudio, já responde. Eu gosto dessa participação, tá bom? Então, o superpoder da comunicação, como eu coloquei aí para vocês, já convido você a bate uma foto, né? Posta aí, marcando tanto Miguel, como é que elas já sabem como marca, ou Renata, doutora.Renata Fono, ou Renata Palestrante, tá? Eu uso nas minhas palestras, pode marcar Renata Palestrante, porque aqui nós temos vários profissionais de várias áreas, ok? Então, vamos lá. Pensando em comunicação, em como a gente tem que entender essa máxima, que parece muito básica, mas comunicação não é aquilo que eu falo, é aquilo que você entende. Então, nada de falar assim, você que entendeu errado. A gente precisa se tornar responsável, sim, pelaquilo que você fala. Então, já fica aqui a dica do seu cuidado nas redes sociais, de como você fala, de como você aparece, agora férias. Então, a sua imagem profissional, eu não sei quantos aqui me acompanham, talvez o Miguel possa falar do cuidado que eu tenho com a minha imagem. Então, assim, não importa se você está na praia, se você está em Nova York, eu mesma estava em Nova York, estava em vários lugares. Qualquer lugar que você esteja, você é essa profissional. Mas eu estou de férias. Mesmo de férias, os seus pacientes, os seus clientes ou possíveis clientes estão te observando. Então, não é que eu estou falando que é um Big Brother, né? Apesar que é. É uma Matrix, nós temos, todo mundo está vendo a gente o tempo todo. Mas a gente tem que tomar um cuidado. A gente deixa os outros verem aquilo que a gente quer. Então, cuide com o que você comunica, porque tudo é comunicação. Se não fosse assim, Miguel não chegaria até mim. De alguma forma, me comuniquei a tal ponto de ele entender a seriedade do meu trabalho para vir falar aqui na comunidade dele. Senão, ele não viria. Então, você é responsável pelaquilo que você comunica, sim. E aprimore sua comunicação sempre. Dá uma olhadinha, vamos ver se roda o vídeo. Fala para mim se está rodando.
Vou tirar o centro óptico do seu. Você vai olhar bem no canto do meu dedo, tá? Assim, senhor, você vai olhar aqui. Senhor, você vai olhar aqui, ó, bem na ponta do meu dedo, ok? Senhor, eu vou precisar seu óculos. Você vai olhar aqui, ó. Fique firme e olhando aqui. Senhor, olha bem no centro, no ponte do meu óculos, ok? Isso. Bem, parece um meme, parece uma brincadeira. Talvez essa pessoa tenha uma dificuldade de comunicação, de compreensão. Pode ser apenas algo para engraçado, só que pode acontecer. Então, nós somos responsáveis pela nossa comunicação. Ela falou assim: olhe bem na ponta do meu dedo, e aí ela mexe o dedo e ele acompanha na ponta do dedo. Então, muitos problemas acontecem por não ser claro na comunicação. Tente aplicar o que eu estou falando no seu relacionamento, com o seu cliente ou com o seu paciente também. Mas então, Renata, o que faz para melhorar a nossa comunicação? Treino de comunicação, sempre. Né? Aqui é um pouquinho da minha história. Eu sou Renata Bertagnoli, fonoaudióloga há mais de 20 anos, especialista em linguagem, influência pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia. Sou empreendedora, palestrante empresarial sobre comunicação. Então, também como fonoaudióloga, tenho vários cursos e métodos dentro da fonoaudiologia. Sou treinadora de inteligência emocional pelo Instituto Lima, poucas pessoas sabem disso, não sei se o Miguel sabia disso, né? Trabalho muito com inteligência emocional, foi daí que eu fui desenvolver alguns métodos da fonoaudiologia, porque eu via que as mães de crianças com autismo, elas simplesmente estagnavam muito a evolução da criança por uma dependência emocional que elas criam com a criança. Então, a criança começa a evoluir, mas a mãe tem uma dependência emocional muito grande que não deixa essa criança evoluir. É meio louco, né? E aí eu fui estudar inteligência emocional. Não sou psicóloga, mas a parte de inteligência emocional, PNL, gestão das emoções, isso me ajuda muito no trabalho fonoaudiológico e no trabalho de comunicação. E aí, eu sempre dei aula para fonoaudiólogos. Depois, quando, por conta da minha empresa, eu tenho uma loja, aqui são os consultórios que eu atendo em São Paulo, aqui são os meus alunos fonoaudiólogos, os meus métodos, e uma loja de fonoaudiologia que eu tenho. Então, por conta da gestão da loja, eu acabei indo para o ambiente empresarial, e aí começaram a vir convites, e eu acabo dando palestras, treinamentos, mentorias para profissionais e empreendedores, tá? E o fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagogo, ele também, terapeuta ocupacional e todas as terapias que tem um consultório, é uma empresa. E tá aí o contador para falar sobre isso, né? E nós, como terapeutas, não fomos preparados para uma gestão empresarial. Por isso a gente bate a cabeça, a gente dança com impostos e, desculpa, mas ao mesmo tempo importante, a gente dança na mão de contador. Eu aprendi duas coisas. Você não pode economizar com advogado e contador. Não é porque o Miguel está aqui, não. Quem me conhece, eu falo isso em todas as palestras. Porque o contador, ele é a alma do seu negócio. Se você não souber quanto você ganha, quanto você fatura, o que você faz para aumentar faturamento, você se frustra. Porque não é de caridade só que a gente vive. Outra coisa que eu aprendi com a parte contábil, caridade a gente faz na igreja, na instituição. Na nossa empresa, temos que funcionar como empresa. E tudo isso está dentro da minha experiência como terapeuta e empresária. Aqui são 3 perfis, né, que eu tenho no Instagram. Então, falar de comunicação e rede social é comigo mesmo. Então, aqui é o meu perfil como fono, a gente até mudou agora, é doutora Renata, a fonologia e o Renata Palestrante, quando eu ministro palestras, né? Então, aí eu recomendo para todos seguirem e interagirem comigo. E aí, vamos para as dicas práticas para aprimorar, então, a sua comunicação. Lembrando que comunicação é dividida em 2 áreas. Comunicação verbal e comunicação não verbal.
Talvez hoje a gente consiga aqui dominar mais a comunicação não verbal e ficamos aí para um próximo encontro e posso me comprometer com o Miguel no mês que vem a gente falar um pouquinho mais. Falamos hoje da não verbal e na próxima da comunicação verbal, tá? A comunicação não verbal, talvez alguém fale assim, não, fala da verbal. Vocês sabem me dizer qual é a mais importante? É difícil. É difícil, não existe a mais importante. Porém, se você parar para pensar, você comunica sem abrir a boca. Nós vamos usar o exemplo que o Miguel abriu aqui a nossa reunião. Por mais que o Miguel me viu nas redes sociais, ele se aproximou num lugar público para falar comigo de acordo com a minha comunicação não verbal. Primeiro ele me olhou de longe, viu eu falando. Dependendo de como eu estava falando com aquelas pessoas, eu nem sabia que eu estava sendo observada. Lembra que eu falei que a gente é um Big Brother sempre? Na verdade, eu estou acostumada, né? Às vezes eu estou no avião, as pessoas me reconhecem. Eu estava lá no congresso mesmo, falando com uma pessoa que trabalha no congresso, sabe? Ela não era fono, ela era da organização. Ela virou para mim, você é a Renata. Eu, como assim? Você é fono, né? Eu pensei, olha lá. Não, eu falei, você é estudante de fonoaudiologia? Porque alguém da organização ia saber que era eu. Aí ela, não, eu trabalho na organização, mas é que você me ajudou com meu filho na pandemia. Ela começou a falar um monte de coisa. Então, o que faz a pessoa se aproximar de você para te abordar é o não verbal, é antes de você abrir a boca. Né? A nossa imagem chega primeiro. O jeito que você se porta, sua postura, é o não verbal. Isso é o mais poderoso. É a sua foto no seu perfil do seu WhatsApp. Tem gente que não entrou em contato com você por conta do seu perfil, sua foto de perfil do WhatsApp. E tem gente que entrou em contato com você por causa da sua foto de perfil do WhatsApp. Tudo é comunicação. E a imagem chega primeiro do que as palavras. Tá? Então, se você olhar, por exemplo, este moço, para você falar com ele, você vai ter a primeira impressão é o não verbal. Eu gosto de falar um exemplo, quando você está na rua e vai perguntar uma informação para uma pessoa, uma informação qualquer, você está na rua, o seu cérebro, ele começa a escanear as pessoas. Isso leva menos de 3 segundos. Esse não, eu acho que é essa daqui. Acho que ela trabalha aqui, e geralmente a gente acerta, às vezes a gente erra, mas geralmente a gente acerta em quem eu vou perguntar aonde fica tal loja, onde que fica tal rua, principalmente se você está na rua. Se você está com um carro, quem que você vai parar? Às vezes você está andando devagar, deixa eu ver se eu pergunto, senhor, senhora, né? Ou andando mesmo. Alguma coisa naquela pessoa, você não sabe nada, é de forma inconsciente, vai te dar segurança ou insegurança. Não, esse daí não, esse aqui eu não vou perguntar. Você vê uma pessoa cambaleando, mal vestida, pelo não verbal, você fala, não, eu acho que ele não vai saber me responder, eu acho que ele tá bêbado. A gente tem julgamentos, inclusive, né, por conta de experiências que nós temos. Então, o não verbal, ele é muito poderoso. Aqui, eu vou começar com o não verbal de postura. Qual você, na sua sala de espera, que você vai entrevistar para trabalhar com você, imagina, qual coloca aí, número 1, 2, 3 ou 4. Qual você escolheria? Se você tivesse que chamar só um. Número 1, 2, 3 ou 4. É a mesma pessoa para que não tenha diferença. Ah, não, esse aqui passa uma imagem. Não, é a mesma pessoa. A gente só está avaliando pela postura. Você chamaria essa pessoa? Cadê? Cadê as respostas? 1, 2, 3 ou 4. Geralmente, a plateia sempre me fala que é o número 4, né? Aí eu falo, mas nossa, mas por que você não escolhe esse? Então, cada um aqui vai dar
uma impressão. Ah, tá com cara de entediado, tá morrendo de sono, o outro ali nem aguentou, né? A gente não sabe o que aconteceu antes, mas a postura da pessoa te fala muitas informações. Podemos errar? Pode ser que esse daqui passou a noite inteira no pronto-socorro com a filha? Podemos errar, mas é a impressão que passa para a gente, tá? A postura, a doutora Amy Cuddy, ela estuda, e vocês podem estudar e pesquisar sobre ela. Ela tem pesquisas aprofundadas sobre postura. É interessante que o tempo todo a gente foi criado e a gente entende que a postura influencia o que as pessoas vão pensar de mim, tá? Então, se eu estou falando assim, com o nariz empinado, geralmente as pessoas vão achar que eu sou metida. Eu tenho uma postura assim, um pouquinho, né, que pareço que sou metida. Eu tenho uma postura mais assim. Quem me conhece depois fala, caramba, você não é assim, Renata. Eu luto quanto esse meu não verbal. Todos nós lutamos contra alguma coisa do nosso não verbal, tá? Talvez porque eu me expresso muito, né? Eu gesticulo. Quem está do meu lado geralmente fica me ouvindo. Às vezes as pessoas ficam me ouvindo assim, como se eu estivesse dando uma palestra. E às vezes eu falo, e aí? Aí a pessoa fala, não, tá legal te ouvir. Por quê? Porque eu gesticulo muito, né? Então, eu sou um pouco exagerado, eu sei disso, de tanto que eu faço, eu dou muita palestra. Para vocês terem uma ideia, eu dou palestra desde os 12 anos. Eu paguei minha faculdade dando palestras, vendendo livros. Então, assim, eu dou muita palestra, então eu sempre articulei muito. Então, por isso que eu sou boa para treinar pessoas, para dar palestras, para quebrar o medo, né? Então, tudo a gente tem vantagens e desvantagens, ok? Então, a Amy Cuddy, ela fala muito da postura. Inclusive, quem puder fazer, vamos fazer uma dinâmica? Aqui todo mundo consegue ficar em pé? Como é que tá aí vocês? Conseguem ficar em pé? Então, essa posição aqui, que a Amy Cuddy aqui, ela fala, é uma super postura. Vou levantar aqui, ó. Quem puder ficar em pé, abrir as câmeras, que é a postura do super-herói, né? Olha lá. É a mesma do Superman, da Mulher Maravilha e de outros super-heróis. É claro que hoje o cinema mudou um pouco dessa quebrando, hoje tem o anti-herói, tá? Mas esquece um pouco isso, vamos pensar no tradicional. Então, essa é uma postura, porque hoje, né, os Vingadores, tem umas coisas assim, né? Os super-heróis é mais estilizado, mas esquece isso, vamos pensar no tradicional super-herói. Essa é a postura de muito poder, empoderamento, peito aberto, pode vir que eu pego no peito, né? Se a gente pensar em Mulher Maravilha, Super-Homem, então são pessoas resistentes, né? Contra o mal, isso é o que traz o poder para a humanidade. Então, eu não estou brincando, se vocês puderem ficar assim, foi feito um estudo que nós sempre entendemos que essa postura, nesse exemplo aqui, vou ficar aqui, isso, fiquem alguns minutinhos. Toda postura, nós entendemos que é o efeito que dá para o outro. Ah, os outros vão achar que eu sou uma pessoa assim, assim. Porém, a Amy Cuddy estudou que a postura interfere em como eu me vejo. Olha que bacana! Tanto para o outro como para mim. E por que eu pedi para vocês ficarem assim? Para vocês treinarem. Se algum dia você estiver desanimado, você tem que fazer uma reunião importante, vá para o banheiro, fique 4 minutos nesta postura. A cabeça não é elevada e nem para baixo, é neutra. Esta postura. 4 minutos nesta postura. Eu consigo, você consegue mudar a sua fisiologia, porque serão liberados neurotransmissores, você vai começar a ter uma sensação de bem-estar. Vamos voltar aqui, vamos sentar. Então, foi só um pouquinho para a gente ter essa dinâmica e vivência de posturas poderosas. E o contrário também é verdadeiro, né?
o contrário é verdadeiro. Se você tá mal, tá triste, geralmente a gente quer ficar como? Eu quero que todo mundo agora cabisbaixo. Se você puder, ó, eu levantei até minha perna aqui, ó. Ó o que eu fiz aqui, ó. Levantei minha perna aqui. Por quê? Eu estou me encolhendo. O que a gente fala? Eu vou chorar em posição fetal. O que é isso? Ó, encolhimento. Eu mudo a fisiologia do meu corpo. Eu começo a me sentir pequena, né? Não expandida, e o corpo começa a produzir neurotransmissores de tristeza, vergonha. Então, olha que incrível que é o poder da comunicação. Eu não estou bem, mas eu tenho que dar uma aula. Eu não estou bem, mas eu tenho que fazer um atendimento. Eu não estou bem, eu tenho que entrar numa reunião. Então, eu posso usar recursos. Foi por aí que eu fui estudar inteligência emocional, viu, Miguel? Isso trouxe muitas ferramentas. Eu me lembro, eu tive um acidente feio de carro o ano passado, e aí, quando foram me socorrer, eu começava a chorar. Aí eu lembrava das ferramentas para controlar a minha emoção. Aí eu cortava o meu choro para poder responder as pessoas, a equipe de resgate. Eu estava sozinha. Então, eu tenho que ser responsável aqui por eu mesma. Aí, daqui a pouco, eu falava, não, eu também preciso chorar, eu preciso... A minha emoção, preciso dar vazão. Mas eu tenho controle, né? Claro, eu sei que as psicólogas estão aqui, eu sei que a gente não consegue muito controlar, né? As emoções são respostas praticamente quase automáticas, mas quando a gente tem uma consciência maior, isso nos ajuda, né? Então, olha aqui o gráfico super famoso que a gente conhece, que aqui, olha, a maior parte da nossa comunicação não é verbal. É não verbal. Ó, não verbal, 55%. Aqui, 38% é vocal. O tom de voz, é a entonação. Ainda não são as palavras. 7% são só as palavras. Então, cuidado com comunicação escrita no WhatsApp. Nós temos muitos problemas. Então, vai trabalhar. Quando eu dou palestra nas empresas de comunicação, a gente tem que melhorar muito essa escrita, né, por conta, tem muitos retrabalhos, as pessoas entendem errado, a pontuação não está legal, começa a ter intrigas, tudo porque não foi claro. Então, é preciso cuidar com o cliente. Antigamente, a gente, né, ligava, falava o que tinha que falar, desligava, as palavras eram ditas ao vento. Agora, no escrito, tudo vira print. Às vezes, eu já vi mãe chegando, porque foi num outro terapeuta, olha, porque como ela falou, eu não li com aquela entonação que ela falou, porque cada um vai ler com a entonação que acha que quer. Coisas importantes, o WhatsApp estou chegando em tanto tempo, é o horário, tal. Coisas importantes falamos pessoalmente, principalmente com pacientes. Melhore sua comunicação. Cuidado com o que você fala, tá? Por escrito. Isso pode ser usado contra você e isso pode te beneficiar. Ah, doutora, olha só, ela é super simpática, assim, ela gosta, entendeu? Ou o contrário. Então, é muito poderoso o nosso não verbal. E aí? A parte de escuta, né? O não verbal, a gente precisa escutar o outro. Isso se aplica para o seu trabalho e para os seus relacionamentos com filhos adolescentes, crianças, com o marido. Você ouve? Será que você ouve realmente? Nas minhas mentorias eu mostro um vídeo, aqui não vai dar tempo, esse vídeo leva uns 5 minutos, e eu provo como as pessoas não se ouvem, né? Basicamente, fala que eu não te escuto. Infelizmente, no vídeo é um experimento social, e aí a pessoa mostra, a pessoa falar uma coisa, a pessoa pega uma parte da fala do outro. Então, será que você realmente ouve? Ouvir é uma ferramenta poderosa de comunicação que muitas vezes nós usamos pouco, tá? Eu costumo dizer que dar atenção para alguém é um verdadeiro presente. As pessoas não dão atenção.
Eu não sei se você já passou por essa situação, eu acho que já, de ter um cliente insatisfeito, tá? Então, eu na loja, eu tenho mais essa situação do que com o paciente, porque paciente, mas eu já tive, paciente é mais pessoal, mas numa loja, um serviço, né, o Miguel que tem várias empresas ali, é muito comum, quando a pessoa tem como um produto, é muito comum o cliente ficar insatisfeito, ele já vem irritado, eu quero fazer uma reclamação, eu quero acabar o contrato. Aí você me conta o que está acontecendo. Quando você dá atenção, às vezes ele pega e fala durante 40 minutos, meia hora, fala. No final você fala, o que você pode fazer por você? Aí às vezes a pessoa fala, quer saber de uma coisa? Olha, eu só queria desabafar. Eu já tive vários casos. A pessoa só queria atenção. Porque um dos princípios, tá, de comunicação é você concordar para discordar. Se você quer discordar de uma pessoa, ou o que ela está falando é absurdo, primeiro você ouve aquela pessoa. Depois você concorda com o sentimento dela. Você falou que ela está errada. Ok, mas o sentimento dela é dela. Digamos, que ela acuse. Porque vocês estão sendo desonestos. Espera ela falar. Me dê um exemplo. Aí ela vai falar. Às vezes a própria pessoa fala, mas não quis dizer isso. Ela mesmo. Por quê? Porque eu dei atenção. Isso funciona com o marido, com o filho, tal. Então, a atenção é um presente que poucos têm hoje. Tem gente que quer fazer barraco, que quer só chamar atenção. E quando você entrega, eu tenho muito isso na loja, e às vezes a pessoa fala com o funcionário, aí fala, Renata, você pode falar? Deixa que eu falo com a pessoa. Aí a pessoa fala comigo, eu escuto a pessoa, eu peço desculpas. Às vezes o problema não foi a loja, foi o correio. Aí a pessoa entende que minha loja fez o possível, mas foi o correio? Então não tem por que ficar brava com você. Mas entende, eu tirei o meu tempo e dei de atenção. Porque não existe coisa mais preciosa do que a atenção. E eu agradeço vocês estarem hoje aqui, porque não volta mais. O tempo ninguém compra, ninguém vende. A atenção é o ativo mais precioso que a humanidade tem. E quando você dá atenção para aquela pessoa, ela se sente valorizada. Inclusive, esse slide, printem porque vale a pena. Esse slide, olha só. Nossa capacidade de amar depende da nossa, olha só, da qualidade da nossa atenção. Forte, né, gente? Forte. Então, a nossa capacidade de amar depende da qualidade da nossa atenção. Então, ouvir, a capacidade da escuta ativa é uma grande habilidade na comunicação, tá? Use esta habilidade de comunicação, que é o ouvir, dar atenção para o outro, e muitos dos problemas são resolvidos. Bem, aqui está a parte de de gestos, de expressividade, né? O nosso rosto, a expressão. Você falar com a pessoa, imagine, eu chego aqui assim e falo, é um prazer muito grande estar aqui, muito obrigada, Miguel, por me convidar, eu estou muito feliz. O meu rosto está dizendo que não, eu não estou feliz. A gente chama isso de incongruência. Eu falo, mas o meu semblante, a minha expressão não está dizendo a mesma coisa, tá? É assim que a gente pega filho quando tá falando uma coisa que tá mentindo, o colaborador, o cliente, a gente pega nessa incongruência. Puxa, tá falando uma coisa, mas o semblante dele não tá coerente com o que ele tá falando, né? Então, se eu capricho nisso, lembra que eu falei de rede social, do meu cliente, numa palestra, eu não sei se vocês são palestrantes, né? Eu amo transformar pessoas em palestrantes, né? Porque eu amo dar palestra. A palestra, principalmente palestra de grande impacto. Eu gosto de palestras para as pessoas aplaudirem em pé,
Eu gosto de palestras com impacto, que tem música, que tem dinâmica. Inclusive, vocês conseguem pegar uma folha de sulfite? Esqueci de pedir para vocês. Conseguem pegar uma folha de sulfite para a gente usar no final da palestra? Por favor, peguem aí. Eu estava aqui tão animada com tanta coisa para trazer para vocês que esqueci de pedir para o Miguel avisar vocês. Então, conseguem uma folha de sulfite? Pede para alguém, traz um papel. Eu preciso de uma folha de sulfite, ok? Beleza. Então, vamos lá. Então, pensando em imagem, na nossa expressividade, tá? Gestos, vem as mãos, vem as minhas expressões faciais, preciso estar coerente. E às vezes, muitas vezes, as pessoas não têm uma boa expressão, tá? E eu tô falando isso, eu mentoro fonoaudiólogos. Muitos fonoaudiólogos, às vezes, não têm uma expressividade, porque não está acostumado a falar em público, alguns nem gostam de falar em público, trabalha ali com o paciente no 1 a 1, só que para chegar numa rede social, vai aparecer, porque a gente, no começo, trava para as câmeras, tá? Então, eu vou ter que trabalhar então eu trabalho muito com todos os profissionais essa expressão em vídeo, em palestra. E se você quer divulgar o seu trabalho, palestra é uma das formas mais escaláveis. Então, em vez de falar para eu falo numa palestra para 100 pessoas, para 200 pessoas, vão conhecendo o seu trabalho. Foi assim que eu comecei a ser mais conhecida, né, foi palestras no Brasil todo que eu comecei a dar treinamentos para fonoaudiólogos, né? Então, cada vez que eu ia lá, numa determinada cidade, eram 40, 50 fonoaudiólogos que passaram o dia inteiro comigo e conheceram o meu método profundamente. E isso vai se multiplicando. Nós vamos criando uma rede de pessoas. Eu tenho fonos que falam assim, olha, eu vim fazer seu curso, eu não conheci você, mas a minha amiga fez, né? Então, desculpa, gente, é que aqui o alvoroço aqui da família. Então, a expressão é o que mais vai cativar o seu público. Então, é onde você ou atrai ou repele. São as expressões faciais e as corporais, eu falei anteriormente. Então, se você não tem essa expressividade, você pode começar a ter, tá? Renata, eu tenho. A gente pode lapidar. Um outro aspecto da comunicação não verbal é a velocidade de fala. E eu acabei de fazer agora uma modulação. Eu estava falando mais acelerado e agora, na hora de falar da velocidade, o que eu fiz? Eu lentifiquei, justamente para chamar a atenção do teu cérebro. Como é que ela fala de velocidade? Ela lentifica. Viram? Eu fiz algo proposital. É isso que a gente faz quando a gente quer destacar ideias. Eu usei um recurso linguístico de entonação, tá? E falei algo antagônico, porque era a velocidade, eu falei mais devagar, para chamar a atenção de vocês, e aí vocês entenderam a imagem que eu coloquei, que é aquela imagem de vum, 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 trazendo velocidade. Então, a minha fala, ela tem que ter esse dinamismo. Tem hora que eu falo super rápido, e tem hora que eu lentifico. A música traz isso, né? Tem hora que é mais rápido, tem hora que tem algumas pausas. Se a gente pensar, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Então, eu vou falando com a melodia e tem umas paradinhas, e isso vai dando essa vida, essa graça, como se eu estivesse brincando, né? E isso é atrativo para o cérebro, tá? Quem diria que eu ia cantar hoje, né? Então, olha lá, silêncio. A pausa dramática. O silêncio. E eu acabei de usar uma música que ela tem pausas para dar esse
esse jeito, são notas mais rápidas. Estou usando a música, porque na música fica muito claro tudo isso. Mas na nossa fala, acabei de fazer uma pausa, por exemplo. A gente usa demais. Só que eu tenho que tomar cuidado. Se eu fizer muitas pausas de forma com rupturas, eu posso prejudicar essa fluência da mensagem, ok? Então, quando eu uso de uma forma intencional, eu chamo a atenção do meu ouvinte, né? E dando esse equilíbrio, eu vou dando vida para minha mensagem. Porque se eu falar no mesmo tom de voz, com a mesma velocidade, sem parar, imagina a palestra toda desse jeito, vocês não iam aguentar. E no online, as pessoas só apertam esse botão vermelho e tchau, né? É muito fácil sair quando a aula está desta forma. Eu não aguento. Então, vocês já viram que eu não deixo a aula ficar assim. Bem, eu vou pensando o que eu vou fazer. Eu vou deixar a parte verbal para o mês que vem, beleza? Tá? Então, eu queria aqui com vocês. Esta dúvida. Falar bem é dom ou é treino? Respondam aqui para mim. Falar bem. Abre o áudio, gente, eu quero ouvir vocês falando. Falar bem é dom ou treino? É muito treino, viu? Pode ter Cadê um o pouquinho de pessoal? dom, pode ter um pouquinho de dom, mas mais é treino. Cadê as pessoas aqui? Eu Se não estou você, vendo o chat. se você clicar ali em parar de compartilhar, aí... Ah, eu não queria parar. Tá bom. Ah, entendi. Abre o áudio, gente. Fala para mim. O que o pessoal está escrevendo? Lê aí para mim, Miguel. Treino, a Carol respondeu treino. Eu também acho que é treino. Ai, obrigada, Tatiane. Cadê as fonos? Cadê as fonos? Treino. Pode todo mundo falar, ó. Fono Adriele. Oi, Tatiane. Ninguém vai falar ambos, os dois? Tem que ter alguém que fala os dois. Pode ser os dois. Bem, nós temos pessoas que se fala assim, nossa, fulano tem o dom. Vocês gostam deste comunicador? Muito, doutora Renata. Inclusive, Sim, muito bom. para quem não sabe, o doutor Mário Sérgio Cortella vai vir aqui na comunidade da aula. Olha lá. Então, Mentira. printa a foto aqui. A gente não chegou nesse nível ainda não, gente, mas um dia a gente chega lá. E aí, Cortella, é dom ou treino? Acho que tem um pouco de dom. Ele é dom e treino, né? Quem é fonoaudiólogo aqui sabe Mãe, que, inclusive, o Cortella, ele tem um estilo muito diferente. E ele tem uma acentuação nas palavras de forma diferente. Eu acho que ele treinou o dom dele. Então, vocês já viram o Cortella respondendo essa pergunta? Não. Não? No nosso próximo encontro, o Miguel não falou que o Cortella ia vir no encontro? Então, eu vou trazer um vídeo do Cortella respondendo esta pergunta. E se você está curiosa, você pode colocar no YouTube que você consegue ver. O Cortella fica bravo se as pessoas falam para ele que ele tem o dom da palavra. Ele fala o seguinte, isso está em vídeo no YouTube, ele fala, eu passei anos da minha vida estudando e treinando, na sala de aula, ora como aluno, ora como professor. Falar que minha comunicação é dom é como se eu nascesse abençoado. E eu falo assim, sem nenhum treino. O Cortella não gosta que fale que é dom, porque desmerece o treino que ele fez, entende? Inclusive, para mim, o Cortella foi uma consequência ao sucesso dele, não foi algo que ele planejou. Porque muitos anos o Cortella estava em rádio, ele não bombava dessa forma. Claro que depois entra marketing, tudo, mas é a essência do Cortella, tá?
Eu também, eu sou uma pessoa simples, o Miguel viu. Eu não fui uma pessoa arquitetada para estar nas redes sociais com mais de 200 mil seguidores. Foi uma consequência do meu jeito de ser, ok? Então, assim, só que hoje sim, hoje eu sou mais estratégica do que no passado, por conta de conhecimento, né? O Miguel até, eu fui super mega estratégica quando ele me abordou. Eu brinquei, fiz uma brincadeira, mas eu fiz uma sondagem de quem era o Miguel, eu não conhecia. Eu estava em desvantagem. Pode contar. Eu estava em desvantagem, porque ele me conhecia, mas eu não conhecia ele. E ele chegou para mim e falou assim, pode contar? Eu te sigo. Eu virei para ele estava lá, contador de fonos. Aí eu falei, como assim? Como ele me segue? Né? Eu não tô nesse nicho de contabilidade, ele não estava em eventos, perguntei de onde que ele era. Então, o que que eu achei? Eu achei que ele estava, né, falando assim, que me segue, tá? Aí eu comecei a conversar com ele. Quando ele começou a falar coisas que eu fazia, eu identifiquei, ele me segue, né? E eu teve mais algumas coisas que eu brinquei com ele, e fui fazendo perguntas para ele, né? E vendo, ele vai ficar sem graça, ele vai parar, e eu vou falar que é brincadeira. Só que ele entrou na brincadeira e foi respondendo, e foi achando legal. E eu fui sendo chata de propósito. Depois eu ri com ele, brinquei com ele, pedi desculpa. Mas por quê? Porque eu fui testar com quem que eu estou falando. E aí, quando eu vi que ele me conhecia, eu estava em mais desvantagem ainda. Porque ele me conhece, mas eu não conheço. Então, nas minhas brincadeiras, eu testei quem é essa pessoa que está se aproximando, né? Então, assim, é um treino tudo isso, treino de comunicação, porque eu falo e sou abordada por muitas pessoas, com muitas propostas, então eu tenho que criar alguma forma de filtrar, né? Com quem eu associo o meu nome. E aí, o Cortella dá essa lição para gente, que é treino. E todo fonoaudiólogo, ele tem essa missão de treinar as pessoas, independentes se essa pessoa ela tem condições ou não. O fonoaudiólogo, ele tem que lapidar o diamante, mesmo sem ser a pessoa não seja um diamante. Pelo menos, se for uma pedra, vai ficar mais brilhosa. Porque nós temos recursos para melhorar a comunicação. Então, uma pessoa com gagueira, por exemplo, pode ser um palestrante, pode pregar. Eu já acompanhei pessoas que chegaram até mim, que o sonho era pregar, falar em público, mas ele tinha problemas na comunicação. E eu tive o privilégio de ir na igreja assisti-lo falar, porque nós acreditamos que comunicação é treino, existem técnicas para isso, né? E olha só, olha que interessante. Eu gosto muito desse livro, que é de Nicholas Butman, que é Como Convencer Alguém em 90 Segundos, tá? E ele diz que 85... Eu tenho uma palestra só sobre isso, tá, Miguel? Como convencer alguém em 90 segundos, se você quiser. Aí eu falo o perfil dos ouvintes, os 4 perfis, de como a gente se comunicar, porque isso é essencial para um terapeuta, para saber fechar um contrato, né? Vamos lá, um psicólogo, um TO, um psicopedagogo, você faz uma anamnese, faz uma avaliação. E tem muitos que não fecham com você. Por quê? De alguma coisa na sua comunicação que está faltando. Porque não é o valor. Não é o valor. Eu falo, doutora Renata, que é o seguinte, as pessoas, a gente aprende na faculdade a ser psicólogo, a ser fonoaudiólogo, a gente aprende até a técnica, né? Mas eu só vou exercer a fonoaudiologia ou a psicologia, ou só vou exercer a minha técnica depois que essa pessoa comprar de mim. Então, primeiro eu tenho que ser um vendedor, ou seja, primeiro a pessoa tem que decidir comprar de mim para depois eu poder exercer a minha técnica. E é por isso que esse livro é tão bom. E aí os terapeutas falam, não, eu não sou vendedor, eu não gosto de ser, por isso que eu fui fazer psicologia, por isso que eu fui fazer fisioterapia, fui fazer TO, fui fazer fono, e aí eu falo, não, você é um vendedor de ideias, você é um vendedor de imagem, primeiro nós vendemos a nossa imagem, segundo nós vendemos o nosso serviço,
né? Terceiro vem as técnicas, só em terceiro, né? Então, assim, você está vendendo, sim, um contrato de serviço, e aí alguém pode falar assim, por isso que eu trabalho numa instituição, por isso que eu trabalho na UBS, porque eu não tenho o que vender. Então, a pessoa vem até mim. A gente, depois que eu entrei na parte empresarial, a gente entende, assim, essa pessoa não está vendendo, ela está tirando o pedido, né? Ela não está vendendo. Você está vendendo também. Inclusive, tem casos que a pessoa faz a primeira entrevista e não volta. Olha só, ela não te paga em dinheiro, ela te paga em tempo. Ou é convênio, ou é instituição, mas ela não volta. Então, assim, é um pensamento que a gente tem que trabalhar lá na inteligência emocional, de onde você está fugindo. Porque nós vendemos o tempo todo. É que a palavra venda ficou pejorativa. Tá? Na verdade, olha só, o meu trabalho como fono, ou o trabalho seu como psicólogo, oferecer saúde mental. Você está ajudando as pessoas? Então você não vende, você ajuda pessoas. Eu não vendo, eu ajudo pessoas a se comunicar. Quanto vale isso? Na verdade, nem tem preço. Eu acabo colocando, eu tenho valor, eu não tenho preço. Então, isso fica para uma outra palestra. Mas é importante essa mentalidade a gente ter, tá? Porque o que eu queria dizer é o seguinte: você está lá oferecendo o seu serviço, a pessoa para fechar o contrato com você, o contrato terapêutico, de fazer um tratamento com você, tá? Então, presta atenção: 85% do seu sucesso financeiro, da sua vida, 85, é muita coisa. Imagina, 85% do meu sucesso financeiro de 21 anos de formada que eu tenho, 85% do sucesso financeiro do Miguel, do tempo de anos que ele tem de contabilidade, veio da habilidade, da sua habilidade de se comunicar, tá? De se conectar com as pessoas e causar uma boa impressão. E apenas, pasmem, 15% veio pela habilidade técnica. Se é um bom profissional ou não. 85% das pessoas contrataram o meu serviço, compraram o meu curso pela minha habilidade de me comunicar. E 15% pela minha habilidade técnica. É muito grande essa porcentagem. Ou seja, precisa melhorar a sua comunicação? Né? Se você pensou nisso, é porque você precisa melhorar. E se você pensou, eu não preciso não, eu estou ótima, eu estou preocupada com você. Porque comunicação é o que os nossos... Se você pensar na pessoa mais bem-sucedida que você admira, é uma das coisas que essa pessoa mais estuda, é comunicação. Os grandes políticos, os grandes empresários, todos eles trabalham a comunicação. Pega quem você quiser. Presidente, não sei das quantas. É que política o pessoal não gosta muito, né? Mas quando a gente pensa no Obama da vida, se você pegar a comunicação dele lá atrás, porque ele é um grande comunicador, né? Lá atrás, e depois, né, a comunicação dele, quando ele, como presidente, a evolução da comunicação dele e o quanto ele estudou. Se a gente, uma pessoa que fala muito, não estou falando de política, ok? Estou falando de comunicação. Se você pegar hoje o Pablo Marçal, que eu não estou dizendo de política, ok? Mas o Pablo, eu estive com ele, assisti 4 horas desse homem falando e não me cansei. O estilo, e ele, o Pablo, ele admite, ele fala assim, eu aprendi a jogar o jogo da audiência. Ele não é aquela pessoa dos cortes. Ele fala isso quando está pessoalmente. Ele fala, gente, eu não sou aquele babaca. Ele se chama de babaca. Eu não sou... E tem um vídeo que ele fez no YouTube e ele fala sobre isso. Gente, se vocês quiserem, um milionário conta 30 assalariados, uma coisa assim.
Se vocês verem, vocês podem ser amigo meu, ele fala uma coisa assim, sabe? O que eu tô querendo dizer assim, de quanto que ele estudou de comunicação, melhorou a comunicação dele e o resultado que ele tem. Então, todos esses grandes profissionais, a gente sabe até para o mal, Hitler, né, naquela época, a forma dele se comunicar com as pessoas, você gostando ou não, naquela época, teve o sucesso que teve. Então, o que a gente tem que aprender desses grandes comunicadores, tá? É que eles estudaram formas de aprimorar a comunicação. Era esse o objetivo quando eu mencionei essas pessoas, ok? Neutralizem o que se você gosta ou não dessas pessoas. Não é isso. É observar o quanto eles estudam, aprimoram e melhoram o bolso deles. O sucesso de vender as ideias, por mais absurdas que sejam, como no caso de Hitler, ok? É esse ponto que eu quero trazer de mencionar esses nomes, como mencionei o próprio Cortella. E se você pensou, preciso melhorar a minha comunicação, eu quero encerrar aqui com vocês falando de companhia aérea. O que tem a ver? A companhia aérea é uma empresa que eles estudam e muito comunicação, eles pensam na importância da comunicação, a tal ponto que, para que fique claro, por exemplo, o procedimento de emergência, você pode viajar todo dia de avião, você vai ser obrigado a escutar os procedimentos de emergência. Então, eles chegam a ser rígidos. Você sabia que cada vez que acontece um acidente de avião, o sistema aéreo fica mais seguro? Porque eles investigam o que aconteceu e eles ainda comunicam todas as operadoras. Olha que interessante, não sei se vocês sabiam disso. Mas vou falar isso para o meu concorrente? Sim. Porque se um avião cai, todas as companhias são prejudicadas. É diferente da indústria automobilística. As companhias aéreas, elas têm padrões de comunicação, pensando no quê? Em segurança, em padronização, no que precisa corrigir. Que incrível, não é? Depois vocês podem até procurar sobre isso, sobre comunicação para a companhia aérea é uma questão de segurança. Olha que incrível! Tá? E por quê? Se tiver problema na comunicação da torre com o piloto, com o painel de controle, pode implicar na morte de inocentes. E aqui eu quero aplicar que problemas na sua comunicação pode implicar na morte de faturamento, na morte da sua empresa, porque uma empresa ou ela cresce ou ela morre. E eu quero que a sua empresa, ou seu CPF, que provavelmente vai virar CNPJ, é porque não existe CNPJ sem um CPF fortificado. Não existe, né? Então, eu queria encerrar com vocês fazendo um avião numa folha de papel. Bora lá? Todo mundo sabe fazer um avião na folha de papel? Deixa eu parar aqui, parar o compartilhamento. Conseguem aí fazer um avião? Um avião. Um avião é fácil. Se fosse um barco, sabe? Pior que o meu menino me pede lá para fazer um barquinho de papel, eu não dou conta. Eu fico olhando para o YouTube. E balão. Bora lá. Então, dobra ao meio. Depois dobra de novo. Parece uma casinha. E eu quero que vocês... Aí a gente já fecha aqui para fazer um avião. Vocês conseguem abrir as câmeras aí para a gente ver o avião de vocês? Gostaria que você escrevesse o seu nome aqui. Escreva seu nome.
coloque aqui dentro algo que você queira em 2026. Cadê vocês? Conseguem mostrar o avião? O que você quer em 2026? Não sei, talvez ter um consultório cheio, agenda cheia de pacientes particulares, dobrar aí o faturamento, o novo consultório, uma clínica, agenda lotada, parar de atender convênio, não sei. Eu não sei, não tenho nada contra o convênio, dou muitas orientações de como trabalhar no convênio, mas a gente tem que sempre escalar, pensar em muito mais, ok? Vamos lá, o que mais? Vocês colocarem algumas coisas aqui dentro em 2026, coloca aí seu nome, porque eu quero, nós vamos aqui simbolizar, né? Não sei se é o último compromisso do ano de vocês, mas como é o meu, eu quero simbolizar a nossa decolagem aqui em 2026. Então, quem aqui vai poder mostrar aí, que quando eu falar já, todos vão decolar e vamos tentar aí jogar bem alto o nosso avião, simbolizando o nosso trabalho. Porque tanto eu como o Miguel desejamos que você voe em 2026 e já estou aqui à disposição desta comunidade. Quem quiser, pode depois me procurar. Eu tenho mentoria para fonoaudiólogos, para terapeutas, tem psicólogo na minha mentoria, tenho terapeuta ocupacional e outros profissionais que queiram dobrar faturamento, aumentar de 30% a 50% e se tornar uma referência na sua cidade. Então, eu ajudo a organizar as palestras, as redes sociais. Depois, quem quiser, só me procurar ou pega meu contato. O Miguel está autorizado a dar meu contato direto para quem está aqui na comunidade, tá bom? Vamos lá, gente, simbolicamente, olha lá o Miguel aí, com 2026, o nosso aviãozinho aí, nosso aviãozão. Em 2026, eu desejo que todos vocês decolem. Então, bora lá, eu vou contar 1, 2, 3 e já, e vamos jogar bem alto, com muita fé. Eu gosto de encerrar dizendo assim, coloque tudo nas mãos de Deus, que você verá a mão de Deus em tudo. Bora! 1, 2, 3 e voa! Muito bom, gente! Olha, foi muito gostoso estar aqui com vocês nesta aula sobre comunicação. Espero um novo encontro. Falamos sobre comunicação não verbal e no nosso próximo encontro eu quero aprimorar a comunicação verbal. Show de bola, doutora. Vamos fazer uma fotinha, pessoal, antes de encerrar aqui, para perguntas. Vamos ver se sai um brinde aqui agora. Será que sai? Ó, doutora, meu tarefinha de casa das minhas férias, né? Pincel, excelência em vendas, né? Ganhei ontem. E como fazer amigos e influenciar pessoas. Também Excelente. Outro livro aqui que eu ganhei ontem. E aí, agora é treinar, aprender e tal. Bora fazer a fotinha. Gente, quem puder. Pessoal, não esquecem de marcar, postar, dizer o que achou da palestra, porque é uma forma de para que eu saiba, né, o que vocês acharam. Então, marca ali nas redes sociais, faz a sua postagem, marca a Renata Palestrante, me conta o que você achou, qual foi o insight que você teve, se você gostou, vou ficar feliz com o retorno de vocês. Marca também o Miguel e estamos juntos. Show de bola. Doutora, obrigado. Quem postar, como é que é? Oi? Tá me vendo? Sim. Eu vou sortear, não, o Miguel vai sortear, tá? Aí ele vai falar o nome da sorteada, eu vou dar um e-book com 15 atividades para estimular a fala. Então, e você vai poder usar, tenho certeza que essas atividades você pode usar no consultório,
pode também usar com a família, para pais e mães. Então, muitos psicopedagogos gostam dessas atividades, fonoaudiólogos, psicólogos. Então, geralmente, as pessoas gostam muito, que são as 15 atividades que eu mais gosto. Então, tem atividades muito práticas, tem até alguns QR Codes. Então, por exemplo, que você vê explicando a atividade ou cantando, tem musiquinha lá que eu sugiro, então vocês vão gostar, tá bom? Então, tem esse e-book, e às vezes a pessoa não é sorteada, mas se interessar, me chama no direct também, que ele é um valor bem acessível, tá bom? Então, tá aí, Miguel. O Miguel vai sortear o e-book de 15 atividades para estimular a fala, ele vai me falar a ganhadora, eu vou entrar em contato e já vai levar aí de presente de Natal, né? Mas a pessoa que postar, né, Miguel? O Miguel vai estar de olho aí, todos vocês que postarem. Show, postem lá, marquem a doutora Renata, marquem o Miguel, tá bom? E como sempre, gente, primeiro agradecer, obrigado vindo, obrigado por ter participado, obrigado por ter vindo contribuir, obrigado por ter sido sempre tão solícita, tão bacana quando se ingressa aqui na minha vida, e às vezes a gente nas redes sociais, quando a gente vai conversar, a pessoa é tão fria, né? Pra gente, é muito feliz mesmo de me conectar contigo também. Volte sempre quando você quiser, tá? Se tá deixando cada aula de janeiro ali para cá, para trazer aqui, a gente vai estar pronto para te receber aqui, conversa, tá bom? Então, obrigado de coração. Meninas que ficaram até o final, obrigado novamente por vocês participarem dessa comunidade, que sabem que eu tenho uma pessoa muito especial por essa comunidade, totalmente unitário, mas que faz de coração. Muito obrigado. Poste, marquem o Miguel e mais tarde E primeiro pedido, poste, marquem ela para esse brinde. E o segundo pedido, sempre comentem lá no grupo da aula de hoje, Gente, beijão no coração. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Bom descanso. Se tiver mais, feliz Natal. Tchau, pessoal. Tchau. Até a próxima. E aí, Miguel? Show. Deixa eu parar de gravar.